Gente, temos muita coisa bacana para conversar hoje. E o pessoal que está lá na comunidade, há um tempo atrás eu enviei um formulário, eu não sei se todos preencheram, porque eu acho que eu não reenviei. E esse formulário era para trazer, assim, tinha algumas perguntas, que a partir daquelas perguntas eu iria pensar em conteúdos para vocês, né? Enfim. E aí, um dos conteúdos uma das questões, perdão, que trouxeram, e aí eu até trouxe esse tema meio assim, sabe, direto, foi exatamente isso. O que que eu tenho que trabalhar com o meu paciente? O tema da nossa live vai ser como saber o que tenho que trabalhar com cada paciente, em cada quadro clínico, o que que eu vou fazer. A gente fala muito sobre avaliação, não é? E quando a gente fala do trabalho com a criança, a gente está pensando ali na intervenção. Mas é o que eu sempre digo, a avaliação ela antecede a intervenção. E não tem como eu descobrir o que eu tenho que trabalhar com o meu paciente se eu não fizer uma boa avaliação. Mas hoje, além da gente, a gente vai falar um pouco sobre avaliação, mas além disso, eu vou trazer alguns pontos para a gente poder refletir sobre essa prática, o que, que eu preciso para poder conseguir compreender ali melhor e trabalhar com o meu paciente. E o trabalhar com aquela criança é estimular. E quando a gente estimula uma criança, a gente vê o quanto que elas evoluem. E a evolução daquela criança automaticamente faz com que o nosso trabalho seja eficaz, faz com que uma pessoa, um pai, uma mãe, que o seu trabalho deu super certo com o filho dela, vai indicar o seu trabalho para outras pessoas. E é assim que funciona. Quando eu comecei na psicopedagogia, eu já tinha uma experiência ali por anos na educação. E quando iniciei esse trabalho no consultório, muitas professoras da rede pública, por exemplo, já me conheciam, porque na rede pública eu dava aula para as professoras. Então, muitas dali já me conheciam, e aí indicava o meu trabalho, e eu fui começando assim, com indicação. E aí, até que uma professora do município, ela me indicou uma aluna dela. Eu fiz um trabalho super legal com aquela criança evoluiu muito. E em contrapartida, essa professora, ela também trabalhava na escola pública, na escola privada. Ela trabalhava de manhã na escola pública e de tarde na escola privada. E aí ela foi e falou comigo, Priscila, poxa, foi muito legal o seu trabalho, e eu vou indicar um outro paciente aqui do privado, para você, da escola privada. E indicou um outro paciente, eu comecei, na época, o trabalho com aquela criança, evoluiu muito também. E aí, com a minha avaliação, com o meu relatório, a dona dessa escola gostou muito do meu trabalho. E o que aconteceu? Depois teve uma época que eu tinha 10 pacientes só dessa escola. Hoje, eu e a dona da escola, que não é mais dona, ela acabou vendendo a escola depois, nós somos até colegas, assim, amigas mesmo, a gente chegou a fazer formação juntos, criamos um vínculo super bacana, e ao mesmo tempo eu fui conseguindo divulgar o meu trabalho a partir do que eu vinha realmente trabalhando com as crianças, ou seja, a partir de indicação. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente faz um trabalho eficaz, com certeza a gente vai evoluir como profissional também. E com certeza a gente vai ter mais pacientes. Por isso que é tão importante a gente se dedicar em cada quadro, sabe? Isso é muito importante. Então, quando eu falo assim, como saber o que eu tenho que trabalhar com cada paciente, é exatamente isso. É eu me dedicar, é eu ter um olhar além, para eu conseguir enxergar o que eu tenho que trabalhar com o meu paciente e automaticamente o meu paciente avançar. Esse é o nosso objetivo principal, o desenvolvimento dos nossos pacientes, não é verdade? Eu organizei aqui alguns pontos para a gente pensar. Vamos pensar juntos sobre isso? Primeiro ponto: cada paciente é único. Cada criança ela é única, não é verdade? E assim, quando a gente fala do único, não é só uma questão do ser,
sabe? A criança, ela é um ser único, assim como eu sou e tal. Mas é também em relação à aprendizagem. A forma como cada criança aprende é diferente da outra. Então, minha primeira dica para que você consiga trabalhar de forma eficaz com o seu paciente é não colocar simplesmente todos os pacientes dentro de uma sacola e ponto. Vou trabalhar daquela forma com todos eles. Não vai funcionar. Tá? Então, alguns pontos são importantes ali para a gente visualizar. Respeitar a cognição do meu paciente. Eu lembro que uma vez, estudando um pouco mais, por exemplo, sobre as provas operatórias, eu vi uma frase muito legal e falava assim nesse material que eu estava estudando, que às vezes uma criança que, por exemplo, tem ali nas provas operatórias um resultado aquém do esperado para a idade dela, ela não vai conseguir alcançar alguns conteúdos da escola, por exemplo. Então, tem tudo a ver isso. Então, quando eu falo de respeitar, é respeitar também a cognição do seu paciente, respeitar o processamento de informação dele. Tem crianças que processam a informação mais rápido, tem crianças que processam as informações mais devagar do que a outra. E aí a gente precisa sempre ter esse olhar dessa compreensão, desse respeito com a forma que o meu paciente aprende, tá? Então, eu não sei se está dando, assim, eu estou fazendo um apanhado geral sobre como eu devo trabalhar com o meu paciente, porque antes de eu pensar a forma como eu devo trabalhar com o meu paciente, eu preciso ter isso em mente. Ter isso em mente de que cada paciente é único, ter em mente que eu preciso respeitar o nível de desenvolvimento do meu paciente, respeitar a forma como ele processa as informações, respeitar a cognição dele, tá? Então, isso são pontos relevantes, assim, que eu sempre falo, sempre trago nas lives e sempre vou reforçar para vocês. Existem, por exemplo, pacientes que são mais visuais, outros pacientes que precisam que a gente exemplifique para ele, outros pacientes que são mais auditivos, alguns pacientes têm uma compreensão do que a gente fala melhor, outros têm mais dificuldade em entender comandos. Alguns pacientes, eles têm um processamento de informação mais rápido, outros têm um processamento de informação mais lento. E aí é a partir disso que eu vou conseguir identificar como eu vou trabalhar com o meu paciente lá na intervenção. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que nas avaliações, eu percebi que ele é mais, vamos supor, mais auditivo, ele presta atenção mais no que ele vê. Eu tenho um paciente TDAH que ele é assim. Às vezes a atividade está na frente dele, a informação está na frente dele e ele não consegue ver. Mas ele está atento no que a gente está falando. Então, tem pacientes que são assim. Alguns são mais auditivos, outros são mais visuais. E é a partir daquilo ali que eu vou trabalhar com ele. Ah, o meu paciente é mais visual? Beleza, eu vou usar isso como recurso. Ah, o meu paciente é mais auditivo? Vou usar isso como recurso. O meu paciente tem dificuldade em entender? Ah, então na hora da minha intervenção, a forma como eu tenho que trabalhar com ele é com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais objetiva. Ah, o meu paciente demora para fazer esse processamento de informação. Ah, então como que eu vou trabalhar com ele? Eu vou trabalhar com ele de forma mais pausada. Eu vou fracionar as atividades com ele, vou dar tempo protelado para ele pensar, para ele raciocinar. Tá dando para entender, gente? Então, assim, quando eu falo como saber o que eu tenho que trabalhar com o meu... Oi, Aricelda, boa noite. Como que eu tenho que saber como trabalhar com o meu paciente? É exatamente isso, é o olhar, essa minha percepção do que ele tem de potencialidade, o que ele tem de dificuldade. E nisso daí a gente vai fazendo esse movimento de analisar essas peculiaridades para que a gente possa intervir de maneira eficaz. Então, vamos lá. Vou sempre voltando assim para poder a gente ir organizando os nossos pensamentos, tá? Então, recapitulando. Como saber o que eu tenho que trabalhar com o meu paciente? Primeiro ponto, cada paciente é único. Segundo ponto, respeitar
como que essa aprendizagem se dá. Terceiro ponto, cada paciente, às vezes eu tenho um paciente que tem uma habilidade mais desenvolvida que a outra, então eu vou usar aquilo ali também na minha intervenção. Eu vou tentar trazer um exemplo prático para vocês, para a gente conversar melhor sobre isso, tá? Outro ponto, usar as preferências, os meios de interesse do meu paciente, isso é muito importante, gente. Se eu tenho um paciente que gosta de determinado tipo de atividade ou de determinado tipo de tema, eu vou usar isso ao meu favor. E aí é o que eu sempre falo, o psicopedagogo tem que ser criativo. Lá na live de como fazer esse plano de intervenção, a gente falou sobre a criatividade do psicopedagogo. Eu acho que foi na... Agora eu não lembro mais se foi no YouTube ou se foi na live secreta do Google Meet. Mas a gente falou sobre esse plano de intervenção e sobre a importância do psicopedagogo ser criativo. Não é verdade? E essa criatividade entra aqui também, quando eu tenho que trabalhar com o meu paciente esses pontos. Considerar as dificuldades e as potencialidades. Gente, às vezes é muito típico o psicopedagogo olhar só o que o paciente tem de dificuldade. E quando eu olho só a dificuldade, às vezes eu não consigo encontrar algo que ele tem ali de bacana até para usar isso ao meu favor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que ele tem síndrome de Down, cursando com autismo, e aí o próprio Down ele já traz ali a deficiência intelectual e o dele está moderada. Ou seja, um quadro bem complexo. Ele não é alfabetizado ainda, a gente está com esse trabalho. Ele já é o meu paciente há bastante tempo. A gente já passou a janela de aprendizagem dele, que era até 15 anos, mas a gente continua intervindo e ele continua avançando. É incrível isso. Porque a neuro dele falou comigo não, falou, né? Mandou um relatório que ele teria ali para os terapeutas, que ele teria ali uma janela de aprendizagem até 15 anos. Depois de 15 anos ele teria mais dificuldade. Ele tem 18 e a gente continua trabalhando com ele. E ele continua evoluindo. Graças a Deus por isso. E por que eu trouxe o exemplo dele? Esse meu paciente, a explicação da neurologista dele é que ele tem um emaranhado no hemisfério esquerdo. Então, faz com que ele tenha dificuldade ali na linguagem, tudo que é no hemisfério esquerdo. Na linguagem, nessa parte da aprendizagem, inclusive nessas funções cognitivas de atenção, enfim, atenção aqui no lábio frontal também. Mas ele acaba tendo dificuldade. Tudo que está no hemisfério esquerdo, ele tem dificuldade. Inclusive, gente, toda a parte de aprendizagem mais formal, leitura, escrita, matemática, está localizado no hemisfério esquerdo. Então, ele tem um emaranhado ali que as sinapses não conseguem cursar adequadamente, ele não consegue fazer essas sinapses, ou seja, vem ali a dificuldade de aprendizagem. Em contrapartida, o hemisfério direito dele é mais desenvolvido. E aí ele ama teatro, ele ama música, tudo isso. E o que a gente faz na terapia? Como que eu estou falando até para vocês, porque como que a gente conseguiu descobrir a forma de trabalhar com ele? E eu falo a gente, porque apesar daqui no consultório eu ser sozinha, hoje eu não tenho equipe multidisciplinar aqui, até por conta das necessidades que eu tenho de gravações dos meus cursos, eu acabei limitando assim um espaço para que eu pudesse ter mais flexibilidade de horário. E a gente tem uma equipe formada, né? Cada um ali no seu consultório, e a gente tem um grupo, a gente troca. E ele também tem uma professora de teatro. O que a gente tem feito com ele? Que forma a gente encontrou para trabalhar com esse meu paciente? A gente tem estimulado o hemisfério direito com coisas que ele tem de interesse. E a partir disso, a gente está conseguindo estimular o esquerdo. Então, vou dar um exemplo. Ele é apaixonado pela Ana Castela. Mas apaixonado. Ele fala que ele vai casar com a Ana Castela. É muito engraçado. Ele fez a mãe dele comprar um ingresso para o show da Ana Castela. Ele também adora louvores da igreja. Ele tem ido, visitado a igreja, tem participado, acho que é dos embaixadores da Igreja Batista.
Então ele ama isso, ele ama esse mundo assim musical. E aí, o que que acontece? Eu e a professora de teatro, ela montou um drive, então às vezes ele começa a atividade aqui, ele termina lá no teatro, começa no teatro, termina aqui. A gente vai fazendo essa troca. O que que a gente tem feito? A gente tem trabalhado a alfabetização dele com músicas que ele gosta. Então, e ele, por ter o quadro do TEA, ele tem a inflexibilidade cognitiva. Então, ele já se adaptou, que aqui no consultório, por exemplo, a gente trabalha mais os louvores que ele gosta da igreja. Ou, às vezes, a Ana Castela. Lá com a Letícia, que é a professora de teatro dele, ele trabalha outros gêneros musicais, porque a Letícia também leva o violão, então eles têm um instrumento musical, ele toca e tudo mais. Gente, a gente tem conseguido evoluir na leitura, na escrita, com o trabalho com músicas com ele. E ele, que tinha muita resistência para escrever, agora ele ama escrever as músicas. Eu ainda venho trabalhando mais um pouco de flexibilidade com ele cognitiva, porque ele é muito engessado, no sentido da gente também criar. Aí, esses dias eu falei com ele, vamos criar uma música nova. Ele, não quero. Eu quero escrever a música da Ana Castela, não sei o que. Eu falei, você vai visitar a Ana Castela? Eu vou no show da Ana Castela. Então vamos escrever uma carta de amor para Ana Castela? E aí a gente foi trabalhando a leitura, a gente vai trabalhando a escrita. Então, por exemplo, quando a gente tem uma determinada música, foi qual esses dias que a gente trabalhou? Até foi dos embaixadores do rei. Ele tem muita dificuldade na pronúncia do B, ele confunde com P. Então a gente pega ali os embaixadores e aí trabalha o ba do embaixadores e todas as palavras que tem ali ba ou B. Eu vou trabalhando com ele essa parte de toda a parte de consciência fonológica. A gente trabalha o som inicial, o som final, a rima, né? A gente trabalha essa manipulação do som da fala com as palavras da música que ele gosta. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vindo. E aí, por exemplo, aqui no consultório eu tenho uma televisão aqui que eu utilizo para alguns tipos de recurso, como um recurso. Às vezes a gente assiste o clipe aqui na televisão, depois a gente pega o computador, a gente escreve a música. Às vezes ele aceita que eu imprima a letra da música e a partir da letra da música a gente vai trabalhando ali, por exemplo, a leitura. Então, para eu entender o que eu tenho que trabalhar com o meu paciente, eu tenho que entender o que ele gosta. Isso é muito importante. As potencialidades dele. Esse paciente, ele tem uma ótima neuro. Ele retornou para a neuro agora e a neuro falou assim, nossa, como ele evoluiu com essa nova estratégia de vocês, de trabalhar com ele a parte da música. Com música, ele evoluiu muito. Então, a gente trabalha a parte de leitura, a gente trabalha a parte de escrita, a gente trabalha a manipulação do som da fala, a gente trabalha a parte oralizada, eu trabalho com ele evocação de informação, ele tem uma memória de curto prazo com muito prejuízo. Então, às vezes, por exemplo, eu falo para ele a primeira frase da música. Aí eu peço para ele repetir, ele já não lembra. Então a gente vai trabalhando isso também, essa parte dessa memória de curto prazo, tudo com uma atividade específica. Então, quando eu falo assim, o que eu tenho que trabalhar com o meu paciente é esse olhar. Espera aí, o que ele tem de defasagem, mas o que ele gosta? O que eu posso utilizar ao meu favor para trabalhar com ele? E aí estimular essas dificuldades, essas defasagens a partir de estratégias, sabe? Que vão facilitar a aprendizagem dele. E esse é o olhar que o psicopedagogo tem que ter, esse olhar sensível. Gente, não basta eu ter um paciente, eu fazer uma avaliação e eu simplesmente trazer para o consultório jogos aleatórios. Não adianta, ele não vai evoluir. Tudo eu tenho que pensar estrategicamente. Por isso que é tão importante o terapeuta, o psicopedagogo, fazer seu planejamento das sessões. Eu, por exemplo, aqui no consultório, eu tenho pacientes que têm dificuldade na escrita, troca fonema,
que eu faço? E aí vamos supor que é um paciente também que tem questões atencionais. A gente sempre vai iniciar a sessão com uma atividade atencional. Depois eu trago alguma atividade assim que ele goste, que favoreça ali aquele vínculo com a aprendizagem e ao mesmo tempo estimule alguma função. E aí depois eu trago uma atividade específica. Se é para leitura, se é para escrita, se é para ortografia, apropriação do sistema ortográfico, se é para estimulação do raciocínio lógico matemático, e aí eu vou trazendo aquelas atividades mais engessadas. Mas eu costumo pegar a minha sessão e fracioná-la, sabe? Fraciona a sessão para que para que eu possa trabalhar diversas habilidades num conjunto. Então vou dar um exemplo assim bem prático, né? Eu veio uma paciente para mim para avaliação, ela é uma adolescente, e aí eu até encaminhei ela para fazer um exame de processamento auditivo, achei ela com um pouquinho de dificuldade em processar algumas informações, mas não vi déficits o suficiente para um TDAH, por exemplo. Achei a leitura e a escrita dentro do esperado, com um pouco de dificuldade em matemática, um pouco de dificuldade de se organizar, mas ela vem com histórico também de defasagem ali pedagógica da antiga escola, enfim. E aí, quando eu fui montar a intervenção, que eu tive que pensar, o que eu tenho que trabalhar com ela? O que eu preciso trabalhar com essa minha paciente? Eu olhei lá, né, as defasagens que ela tinha, que ela deu ali na avaliação, e aí como saber o que eu tinha que trabalhar com ela? A partir da minha avaliação, ponto. Isso é fundamental. E aí eu vi, por exemplo, que ela tinha uma dificuldade um pouco maior em rastreio, ela tinha um pouco mais de dificuldade em cálculos mentais, ela tinha um pouco de dificuldade de sustentar essa atenção dela, mas ela precisa mais de estímulo, não era nada que fugisse ali para vamos supor, o que vai diferenciar um quadro de TDAH com uma criança com dificuldade na atenção? É a intensidade desse sintoma. E aí eu não tinha percebido nada muito além, sabe? Eu vi uma questão atencional, mas nada muito além. E aí hoje a gente foi fazer a sessão. Fracionei a sessão dela. Trouxe uma atividade de raciocínio, que eu vi que ela tinha dificuldade de estruturar esse pensamento. Depois eu trouxe um jogo novo, que eu acho que eu apresentei na live da semana passada, se eu não me engano, que foi o Decifrando Enigmas, para trabalhar um pouco ali esse rastreamento. Depois eu trouxe um jogo que se chama ASMD, adição, subtração, divisão e... não, multiplicação e divisão. E aí é um jogo onde a gente joga os dadinhos, a gente tem que fazer um cálculo específico com aqueles dados que deu o resultado que está no tabuleiro. Muito bacana também. Ou seja, eu trabalhei a atenção, eu trabalhei essa percepção visual, eu trabalhei essa parte dela que tem mais dificuldade na matemática, com jogos específicos. Às vezes a gente usa atividade em folha? Usamos também. Às vezes a gente precisa de um material mais estruturado. Inclusive, ela é ótima. E ela falou assim, tia, eu queria treinar mais em casa, essa minha atenção. Falei, beleza, vou imprimir um material para você em espanhol. E realmente é um material de estimulação cognitiva que eu tenho aqui no consultório em espanhol. Ela, mas gente, que chique. Eu falei, agora você vai fazer atividade em espanhol. Aí eu traduzi para ela, não é que eu sei espanhol, mas eu sabia o que estava pedindo ali na atividade, coloquei para ela levou para casa super animada para treinar ainda mais essa atenção. Porque é uma adolescente que sabe os prejuízos que ela tem. E faz mal para ela, sabe? Ela tem essa percepção das dificuldades dela e ela não se sente bem com isso, enfim, ela mesma está correndo atrás dos prejuízos. E isso é muito bacana, porque ela está aberta para aprender, para evoluir. Vamos lá. A avaliação, coloquei aqui, é fundamental. Já falei isso várias vezes, a gente vai voltar a repetir. E aí agora uma pergunta para vocês, gente. Quando a gente pensa no papel do psicopedagogo na clínica, eu queria saber de vocês. E aí eu quero que vocês coloquem aí mesmo, não precisam ficar com vergonha, coloquem. Não existe um certo e errado, a gente vai avaliar, a gente vai conversar, a gente vai refletir. Deixa eu só falar com a Daniela. Oi, Daniela, eu trabalho numa instituição com pessoas com deficiência, né, como autista, TDA e vários outros, que bacana. Então já está familiarizada aí, não é? Você é psicopedagoga? Não sei se você é psicopedagoga, mas de qualquer forma já está familiarizada, a gente recebe muitas crianças, já às vezes com laudo ou não. Bacana, Daniela, bacana.
E aí, ó, uma pergunta para vocês. Daniele, que já está aí ó, engajada, vai responder também. Daniele, para você. Para Daniele, para Raquel, para Aricelda, para quem mais estiver online. Quais as defasagens que o psicopedagogo pode trabalhar no consultório? Quando a gente fala das crianças, com os quadros que a gente está acostumado a receber. E aí, pensando no psicopedagogo clínico, vocês sabem quais as defasagens que a gente pode trabalhar? Eu estou fazendo essa pergunta como um todo, porque o tema da nossa live é como saber o que eu tenho que trabalhar com cada paciente. E aí eu quero levar vocês a refletir o que o psicopedagogo tem de autonomia para trabalhar no consultório. Eu sempre falo várias, não é? Várias habilidades que a gente pode trabalhar. Mas eu queria saber de vocês. E aí, pode falar, acho que eu já falei, repetir, não tem problema nenhum. Eu queria saber de vocês, exatamente para a gente pensar junto, o que é papel do psicopedagogo clínico quando a gente fala que eu tenho que trabalhar com o meu paciente. E eu tenho muitos comigo, sabe, de responsabilidade. O que cabe ao psicopedagogo, o que não cabe ao psicopedagogo. O que eu consigo trabalhar no consultório, o que eu não consigo trabalhar no consultório. Ah, a Daniele é nova, tá precisando de ajuda? Ah, vai ser um prazer ajudar. Não tem problema, Daniele. Você já é formada em psicopedagogia, Daniele? Peraí que ela tá digitando, gente. Oi, meu Deus do céu. Toda vez eu bato o pé no pé aqui no celular. Mas é isso, quando a gente pensa assim, ah, sim, você já é formada. Então, quando a gente faz a formação, a gente também já tem esse olhar, né? Raquel, dislexia, eu posso intervir, descalculia. Uhum, muito bem, isso aí. O que mais, gente? O que mais o psicopedagogo pode trabalhar? Eu vou até um pouquinho além de diagnóstico em si, porque, por exemplo, a dislexia, como a Raquel sugeriu aqui para a gente, está certíssimo. O psicopedagogo intervir, faz a intervenção, intervém, perdão, na dislexia, sim. TDAH, nas dificuldades na alfabetização, isso aí, Raquel, muito bem. Esse aí são o nosso papel. Mas quando a gente fala, por exemplo, de dislexia, a dislexia, inclusive, gente, TDL. O TDL eu vou ser específica, Simone. A Si sabe que eu trabalho com TDL, mas eu vou explicar. Vou explicar qual a parte do TDL, né? Porque a gente sabe que o TDL ele é um transtorno de linguagem que cabe à fonoaudiologia. Mas o psicopedagogo ajuda muito, eu vou explicar o porquê. Ótima colocação, Si. E é bacana para a gente saber dentro do TDL, por exemplo, o que cabe a um psicopedagogo e o que cabe a um fonoaudiólogo, por exemplo. Tá? Então vamos lá, Gostei da colocação de vocês. Eu coloquei 2 grupos que o psicopedagogo pode intervir. Então, guardem esses 2 grupos na cabecinha de vocês. Vai facilitar muito essa compreensão. Cognição e pedagógico. É isso que a gente pode trabalhar. Cognição, pedagógico. Comportamento, a gente até vê mudança de comportamento nas crianças, mas não que a gente faça uma intervenção específica. Vou dar um exemplo da questão do comportamento. A Aricelda colocou ali dificuldades e transtornos, muito bem. E aí eu vou ser mais específica com vocês. Por que eu estou falando isso, gente? Que tá dentro do nosso tema, tá? Do que eu tenho que trabalhar com o meu paciente. Eu coloco em 2 grandes grupos, cognição e pedagógico. Comportamento, como eu falei, o comportamento ele vai mais ali, ele acaba, às vezes, a gente acaba influenciando, mas não que a gente especifique o nosso trabalho, direcione o nosso trabalho para isso. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente com muita insegurança e ela tinha muito medo. Medo de errar, enfim. Sabe o que aconteceu? A gente trabalhou, ela tinha um quadro de dislexia com TDAH, não era alfabetizada.
eu fui trabalhando com ela esse fortalecimento desse vínculo. Aí eu fui trabalhando com ela a alfabetização. Ela foi evoluindo. E aí, automaticamente, ela foi ficando mais segura. Eu trabalhei a insegurança dela? Não. Mas a gente foi trabalhando de forma com que ela se sentisse mais segura, porque ela estava evoluindo e ela estava mais confortável com isso. Então, é o que eu sempre falo. Cada profissional ali dentro do seu quadradinho, não é? Então, vamos falar, por exemplo, de cognição. A dislexia, a descalculia, o TDAH, o TDL, são transtornos, ou seja, são disfunções. E o psicopedagogo trabalha com essas disfunções. Então, dentro da dislexia, quando eu falo de cognição, eu sei que para uma criança ler, ela precisa ativar pelo menos 3 áreas cerebrais: área de Wernicke, área de Broca e área occipital. É a cognição. Se o meu paciente não ativa uma dessas áreas, geralmente, por exemplo, as crianças com dislexia, elas vão ter muita dificuldade na área fonológica, que é ali a área de Broca, por exemplo. Algumas pessoas falam Broca, outras falam Broca, enfim. Quando a gente tem essa dificuldade, a criança tem essa dificuldade de ativar uma dessas 3 áreas cerebrais, por exemplo, o psicopedagogo faz essa intervenção para ajudá-la a ativar essas áreas. Então, eu penso em cognição. Quando eu tenho um paciente com TDAH que tem muita dificuldade nesse foco atencional, no consultório, eu consigo intervir no foco atencional para ele melhorar isso. E automaticamente, o que acontece? Ele evolui numa área de cognição. Vou falar um pouquinho do TDL, que é um transtorno de linguagem. As crianças com TDL, elas têm muita dificuldade de compreensão. Então, é compreensão, organização dessa linguagem, expressão. Então, no consultório, eu trabalho a fala, essa organização oral? Trabalho também, mas é um papel da fonoaudiologia. Aqui eu vou ajudá-lo a se organizar para que ele consiga ler e entender o que ele está lendo, para que ele consiga escrever e tenha organização nessa escrita. A gente também trabalha com as questões atencionais. Vocês sabiam que disléxico costuma ter dificuldade de focar atenção? E às vezes tem comorbidade ali com o TDAH, às vezes não. Então, por exemplo, o TDL, às vezes por conta da dificuldade, ele pode ser mais desatento também. Porém, às vezes tem a comorbidade, ele tem TDL mais o TDAH. E aí o nosso olhar vai ser diferente, eu preciso tratar os dois. Então, quando eu falo do TDL, por exemplo, uma atividade muito bacana para trabalhar com TDL que eu gosto muito, eu trago uma frase fora da ordem. Oralmente, a criança com TDL já tem essa dificuldade de se organizar, essa linguagem, de colocar, falar corretamente os fatos, empregar os artigos, aquilo tudo. E automaticamente ele também vai ter dificuldade nessa escrita, porque ele apoia na oralidade. Então, o TDL no consultório, a gente estimula essa linguagem, mas não com o mesmo foco, por exemplo, da fonoaudiologia, mas com o objetivo que ele avance lá na escola. Avance na leitura, avance na escrita, até porque escrita também é linguagem. Então, a gente acaba trabalhando dessa forma, mas sempre em parceria ali com a fonoaudiologia, ambas estimulando, tá? A gente também trabalha as dificuldades de um modo geral. E aí, dentro do pedagógico, às vezes a gente tem crianças, tá? Já peguei vários quadros de crianças que têm dificuldade e não transtornos. Qual que é a diferença, Priscila? Gente, geralmente a dificuldade ela vai ser passageira. O transtorno não, tá? Então, a dificuldade ela pode ser mais... como que eu falo? Assim, por exemplo, tem uma questão que influencia naquela criança, ela está com dificuldade. Então, ela tem, por exemplo, uma dificuldade ali na parte de matemática, porque ela não está se adequando à metodologia daquela escola. Ela está com dificuldade no processo de alfabetização, porque ela não está se adequando à metodologia que aquela escola propõe para a alfabetização. Então, é isso. A gente trabalha assim.
As dificuldades de aprendizagem, às vezes, podem ter aquele cunho emocional. Então, uma criança, por exemplo, que está passando por um processo de separação dos pais, pode causar ali uma dificuldade. Uma criança que, às vezes, está com dificuldade de se socializar ali, não conseguiu criar uma interação com a turma, com a escola, ela pode ter uma dificuldade por conta dessa questão ambiental. Crianças também que, às vezes, têm, por exemplo, essa dificuldade, crianças de baixa renda, né? Às vezes não está se alimentando adequadamente. A gente sabe que existem, por exemplo, alguns tipos de vitaminas que, se tiverem abaixo, podem ocasionar, por exemplo, dificuldade nessa memória. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar como um todo. Então, o que cabe ao psicopedagogo e o que não cabe ao psicopedagogo para intervir. Até porque é isso que eu preciso saber para trabalhar com o meu paciente. Vou trazer, deixa eu pensar aqui num outro exemplo. Eu trouxe esse exemplo para vocês do meu paciente com síndrome de Down, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, de como trabalhar com ele. Vocês viram que eu trouxe as dificuldades que ele tinha, mas também trouxe áreas de interesse. Mostrei para vocês a proposta que a gente fez de intervenção para o quadro dele e o resultado que foi esse avanço que ele teve de forma significativa. Deixa eu pensar em algum outro caso. São muitos casos aqui no consultório. Mas alguns típicos, assim. Deixa eu ver. Eu tenho muitos, mas eu estou tentando pensar um assim prático, igual esse que eu falei desse meu paciente, quanto que ele avançou. Essa paciente mesmo da insegurança que eu falei com vocês, ela tinha um ponto que eu lembrei, ela, por conta da insegurança, ela sempre falava que ela tinha esquecido. E ela realmente tinha muita dificuldade nessa memória. Tudo era, tia, eu esqueci. Tia, eu esqueci. E aí eu brinquei com ela, eu falava com ela que a palavra esqueci era um palavrão no consultório. Aí ela, toda vez que ela falava, tia, esqueci, aí eu gritava, Pê, não pode, você tá falando um palavrão no consultório. E aí ela começou a tentar. Aí, quando eu falava, ela ia falar esqueci, ela olhava, aí ela começava a tentar dar a resposta adequada. E aí foi muito bacana o quanto que ela passou a ter mais segurança com aquilo ali. E ela era uma paciente que tinha, quando ela chegou para mim, ela trocava, gente, a dislexia dela é severa. Ela já está comigo, ela tem dislexia severa, mais TDAH. E ela não pode ser medicada para o TDAH, porque estava influenciando na questão hormonal, porque ela estava pequenininha, ela precisava fazer a vacina do crescimento, sabe? Aquela vacina do crescimento. E aí ela não podia tomar a medicação, ou seja, eu tinha que intervir, ainda tratar a parte do TDAH sem a medicação. Priscila, tem como psicopedagogo? A gente estimula a atenção, a gente estimula a memória, eles evoluem. Não com a velocidade da medicação, mas eles evoluem. E foi o que eu tive que fazer com ela. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, como que eu vou trabalhar com essa minha paciente? E aí eu pensei, falei, olha, muito insegura, muita dificuldade em leitura e escrita. Ela chegou aqui no consultório, como eu estava falando, alguns anos atrás. Ela confundia letras com números, ela espelhava. E aí, primeiro ponto, eu falei com a mãe, uma vez na semana não dá. A gente tem que trabalhar mais dias. E psicopedagogo pode trabalhar mais dias sim, tá, gente? Com quadros mais complexos, eu falo, vamos tentar 2 vezes na semana. Porque uma vez na semana, mesmo que as minhas sessões sempre tiverem esse perfil ali de 50 minutos, é complicado. Aí eu falei com a mãe, vamos trabalhar 2 vezes na semana com ela. E aí, o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que, a partir da avaliação, eu vi as dificuldades, eu tive que voltar lá nas habilidades precursoras para trabalhar com ela. E aí, eu via que se eu fosse por um caminho mais engessado com ela, não dava. E eu também percebia que ela era muito inteligente e, apesar dela ter dificuldade na memória mais operacional, ela tinha uma facilidade na memória visual.
E aí, o que ela fazia? Ela era uma ótima copista. A letra dela era linda, ela escrevia, copiava, assim, maravilhosamente bem. Mas, por exemplo, para ela lembrar, vamos supor que ela tivesse que escrever a palavra faca na época. Para ela lembrar do F, ela tinha que fazer A, B, C, D, E, F. Ela lembrava, ela tinha que ficar falando o alfabeto na cabeça. Aí eu olhei, e aí eu pensei, peraí, ó, muito insegura, muita dificuldade na alfabetização, muita questão atencional, não tem medicação, como eu vou trabalhar com essa minha paciente? E aí eu criei uma estratégia com ela, inclusive essa que eu falei para criar mais segurança, que ela não podia ficar falando aqui no consultório que ela estava, como eu falei, né, que ela tinha esquecido. Saí do engessado com ela, saí, por exemplo, vamos trabalhar a letra do alfabeto. Eu falei, não dá para trabalhar com ela na ordem alfabética, porque ela está com dificuldade de memorizar essa ordem, ela está tendo que lembrar isso na cabeça, vou sair dali. E aí a gente começou um processo de alfabetização no consultório. E aí eu lembro que ela lembra até hoje, que ela continua comigo. Gente, hoje ela já está no 7º ano, ela chegou aqui no finalzinho do 1º ano, ela está no 7º. Ela lembra, tia, você lembra qual a primeira letra que você me ensinou aqui no consultório? Você lembra que foi o T? E eu falei, tia, você não vai começar pelo A? Você vai começar pelo T? Eu vou. Vamos começar pelo T. E aí eu trouxe para ela a proposta da coleção do Mico Maneco. Trouxe para ela. E aí ela amava as leituras. E aí eu pensava, estruturava assim com ela diversas atividades voltadas para a coleção. Aí a gente trabalhava, por exemplo, com palavras escondidas no consultório que ela tinha que encontrar. Fizemos a caixa de palavras, trabalhava com palavras dentro de bexiga que ela precisava estourar. A gente fazia receita de bolo, a gente fazia um monte de coisa, tudo fora da caixinha. Não adiantava eu trabalhar com ela da mesma forma que escola. O psicopedagogo não pode trabalhar da mesma forma que escola, senão não vai rolar, não vai desenvolver. Gente, ela evoluiu muito. Mas, assim, a forma como eu tinha que trabalhar com ela teve muito a ver com o meu olhar. Ela tinha um vínculo rompido com a escola, ponto. Não tem que trabalhar de forma engessada. Se você tem um paciente que não gosta de ir para a escola, não gosta de fazer as atividades da escola, por quê? Gente, que criança que tem dificuldade vai querer fazer alguma coisa que não gosta, é igual a gente. Você gosta de fazer alguma coisa que você tem dificuldade? Não gosta, a gente não gosta, é natural. Então, o que a gente precisa fazer? Sai desse formato de escola. E também não fique presa só a joguinhos. Use a sua criatividade. Isso é muito importante. Use a sua criatividade. E às vezes a criatividade não necessariamente você tem que, né, usar recursos caros, não. Às vezes você pode usar bexiga, você pode usar palito de picolé. Eu já fiz sorvete com as crianças com emborrachado, sorvete de sílabas, a gente foi trabalhando. Às vezes tem que botar o professor pedagógico também, sucata, tem que ter criatividade, tá? Então, é isso. Trouxe esse exemplo também para vocês de como eu descobri a forma que eu deveria trabalhar com essa minha paciente, que foi isso, tendo esse olhar mais perceptivo do que ela tinha de potencial, do que ela tinha de dificuldade, do que a gente deveria trabalhar, e aí estruturar para ela essas atividades, tá bom? Para a gente encerrar aqui a nossa live, eu coloquei sobre a importância da gente respeitar, compreender, dominar o que é de função do psicopedagogo e o que não é. Às vezes a função é do outro profissional, na verdade, às vezes de um psicólogo, às vezes, enfim, a gente precisa ter esse olhar de respeito, sabe? Vou respeitar o que cabe a mim, vou respeitar o que cabe ao meu colega trabalhar e sempre com esse olhar. É o que eu sempre falo, cada um dentro da sua área de atuação, não é verdade? Gente, é isso. É isso que eu organizei hoje para vocês. No sábado a gente vai ter uma outra live, deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, a minha paciente, ela me mandou aqui, Tia, estamos assistindo a sua live, ela é demais. Beijo para você, Heleninha.
Beijo. Deixa eu colocar, deixa eu ver aqui. Eu falo, gente, que os meus pacientes são os melhores, assim, eles me dão o maior apoio nas lives. Deixa eu ver aqui a nossa próxima live, de sábado, 9 horas. Eu tinha colocado aqui na comunidade. Sábado a gente vai ter a nossa live, tá? Às 9. Tenho medo de aplicar os testes de forma errada. O que eu faço? E aí a gente vai ter a live secreta pelo Google Meet às 10 horas, tá bom? Então, o Google Meet, gente, eu só disponibilizo para quem está lá na comunidade. Quem não tiver, sempre tem o link da comunidade nos vídeos, tá bom? Que por lá que a gente sempre vai disponibilizando aí os links. E é isso. Queria agradecer a presença de vocês em mais uma live, foi ótimo. A participação, tá? De vocês, da Raquel, da Aricedo, da Daniele, obrigada, tá? Da Simone, a Si está sempre pertinho. Si, ela é uma cursista minha, então a Si está sempre junto também, né? Ela, às vezes, a Patrícia, acho que hoje não deu para a Patrícia entrar, porque ela está trabalhando, mas às vezes ela entra também. Tem as meninas aí que estão sempre juntinho. De nada, Alicelda. Olha, espero vocês no sábado, tá? Que bom que você gostou, fico feliz. Espero vocês no sábado para mais uma live com muita informação bacana, tá bom? Beijo grande, bom final de semana. Eu vou para casa porque eu vou falar para vocês. Eu estou aqui penteadinho porque eu penteei o cabelo. Porque eu estava atendendo desde de manhã. Então, atendi de manhã, fui para casa, voltei, almocei, voltei 2h20. Terminei o último atendimento, agora era 6h15. E aí eu usei correndo para poder entrar na live. É uma correria. Se eu mostrar para vocês o estado da minha mesa, tá bonitinho aqui, gente, que eu vou falar uma coisa. Tá bonitinho organizado, que eu boto a cadeira, mas eu vou mostrar para vocês, ó. A mesa de um psicopedagogo. Peraí. Ai, Jesus. É a minha mão. Vou mostrar para vocês. A mesa do psicopedagogo que trabalhou desde cedo. Tá um caos aqui, entendeu? Tá um caos, ó. Tem jogo, tem livro, tem material. Assim, eu vou trocando, é claro, né? Sai um paciente, mas hoje foi um atrás do outro, assim. Nossa, mãe do céu, e eu exausta. Com os pequenos, mas sempre assim, trazendo o melhor para eles. Gente, obrigada. Beijo. Gente, deixa o like aí de vocês, é importante o like aqui, tá bom? Para a gente poder ir crescendo cada vez mais também aqui na rede, divulgando o trabalho e também divulgando informações relevantes para tantas pessoas, tá bom? Beijo grande, gente. Espero vocês no sábado. Tchau!